Olá, eu sou a acadêmica Tessiane Santos Castro, da Universidade do Estado do Amazonas, do Centro de Estudos Superiores de Parintins, e tenho como tema do meu trabalho o ensino da literatura e a prática de incentivo à leitura em sala de aula, no Ensino Fundamental 2. E, como orientadora, eu tenho a professora Dilce Pio Nascimento. A introdução do trabalho é a seguinte: a falta de incentivo à leitura de livros literários em sala de aula, por vezes, prejudica o desempenho do aluno em suas atividades escolares, considerando que a leitura propicia o desenvolvimento de análise crítica do aluno. A ausência da prática da experiência leitura pode resultar na formação de alunos com dificuldades de discutir, conversar e debater sobre assuntos básicos da diversidade literária existente no Brasil e no mundo, bem como desconhecer o caráter social presente nas obras literárias. Por isso, este trabalho visa identificar como se dá o processo de ensino-aprendizagem de literatura no Ensino Fundamental 2 em uma escola pública do município de Parintins, buscando apresentar informações sobre como o aluno está sendo introduzido ao mundo da literatura e leitura dentro da sala de aula. E depois de introduzido, a gente pode buscar compreender como ele usa isso na vida dele fora da sala de aula. O objetivo do trabalho, em geral, é compreender como se dá o processo de ensino-aprendizagem de literatura e o incentivo à leitura na sala de aula do Ensino Fundamental 2. Claro, dentro deste objetivo, a gente vai ter os objetivos específicos também, que é buscar identificar e apresentar as metodologias utilizadas no ensino da literatura, verificar se os alunos se interessam pelas aulas de literatura através de entrevistas e questionários, investigar se o aluno tem ou não o hábito à leitura e outros objetivos mais específicos dentro deste objetivo geral, dessa compreensão do processo de ensino-aprendizagem da literatura e o incentivo à leitura na sala de aula. A metodologia do trabalho vai tomar base nos objetivos do trabalho, que já foi citado anteriormente. Então, bem, este estudo caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica, tendo em vista que é necessário que o pesquisador conheça o universo da sua pesquisa e também o conhecimento que já foi produzido e pesquisado. Assim, a pesquisa bibliográfica auxilia na escolha dos teóricos que nortearão os caminhos da pesquisa que pretendemos desenvolver. Por se tratar de uma pesquisa que visa analisar uma realidade social, no caso, ir à escola, este trabalho é de abordagem qualitativa, porque pretende analisar o processo de ensino-aprendizagem de literatura com alunos do ensino fundamental, anos finais. Essa pesquisa também é de campo, considerando que o espaço escolar é o locus da pesquisa, tendo como participantes alunos e professores de língua portuguesa do Ensino Fundamental 2 de uma escola da rede pública de ensino de Parintins. E a gente também vai ter a coleta de dados, que serão utilizados como técnicas, a observação, questionários e entrevistas para alcançar ou tentar alcançar os objetivos propostos da pesquisa. O referencial teórico do trabalho conta com os seguintes autores: Ítalo Calvino, 2002, Marisa Lajolo, 2011, Eva Maria Lacatos, Marina de Andrade Marconi, 2003, Kleber Cristiano Prodanov, Hernani César de Freitas, 2013 e Regina Zilberman, 2012. Esses são alguns autores que estão inclusos na pesquisa, que trarão mais uma veracidade melhor, uma base teórica melhor para a minha pesquisa, para o trabalho. O resultado. Este trabalho parte da importância que deve ser dada ao ensino e incentivo da literatura dentro da sala de aula, para além de uma obrigatoriedade do aluno com notas escolares, mas também para que ele queira e busque conhecimento através da leitura e assim adquira um vasto entendimento sobre assuntos diversos. Esse incentivo precisa ser algo evidente e para além da sala de aula. O estímulo à leitura
tem que ser uma preocupação não somente da escola, mas também de interesse público, uma aliança com outros órgãos competentes que podem facilitar e melhorar essa busca pelos livros fora da sala, como ressalta Zimmermann, 2012, página 6 e 7. Abre aspas. O Estado precisa prover os leitores com livros equipando bibliotecas e escola. O professor deve fazer com que os alunos leiam e gostem. Aos editores compete baratear o preço das obras publicadas. É necessário combater e eliminar o analfabetismo e diminuir o número de iletrados funcionais. Fecha aspas. A sociedade como um todo precisa se unir para dar suporte para que os alunos comecem a ter interesse pela leitura e tenham como ter em mãos bons livros para isto. Consideramos aquilo que Calvino, 2012, discute sobre por que ler os clássicos. Para ele, a leitura na juventude é pouco profícua, mas pode também ser muito prazerosa e formativa para experiências futuras. Podemos entender esse conceito do autor tomando por base a leitura como obrigação avaliativa. Essa leitura para os alunos pode não ser proveitosa, por isso os alunos pensam que ler é uma chatice. É importante entender a leitura como prazer estético, mas também como forma de transmitir conhecimento às pessoas. Para Lajolo, 2011, a leitura pode ser entendida como um jogo de troca que leva o aluno do mundo da literatura para a leitura do mundo. O trajeto se cumpre sempre, refazendo-se, inclusive, por vice-versa, que transforma a leitura em prática circular e infinita. Como fonte de prazer e sabedoria, a leitura não esgota seu poder de sedução nos estreitos círculos da escola. Isso coloca a importância da troca que deve haver entre os mundos, alinhando-os para que os alunos vivam a leitura das ricas literaturas. Ou seja, aqui é a questão de incentivar o aluno a não somente ficar preso em notas escolares. Vamos ler este livro para que você possa fazer uma prova sobre ele, mas sim ler o livro para conhecer aquela história e ir adquirindo gosto pela leitura sem ser por obrigação. Continuando. Esse espaço que a literatura está perdendo colabora para a falta de gosto pela leitura, uma vez que quanto mais espaço, textos, muitos formatos ganham e são empurrados goela abaixo para os alunos, faz com que eles tomem desgosto pelo prazer de ler qualquer que seja o livro, pois terão na mente que todos os textos são cheios de regras gramaticais, que a literatura é apenas um recurso para ensinar como falar ou escrever corretamente. A natureza da literatura perfaz o encontro entre o mundo da leitura e a leitura do mundo. É essa questão dos alunos no ensino fundamental 2 terem a leitura de literatura para somente, ou para a maioria das vezes, só o ensino da gramática. E é isso que faz a maioria dos alunos perderem o gosto pela leitura. Não é uma leitura prazerosa. Você só está lendo aquilo porque você vai fazer uma prova, porque você precisa analisar como era a escrita, as regras gramaticais daquele texto. O aluno precisa ver que é muito além, os textos literários vão muito além disso, eles contam histórias para a gente de antepassados, de coisas que aconteceram lá atrás. Então, que ele precisa ver isso, que os textos literários, eles não estão ali só para ser estudado a gramática dentro deles. Considerações finais. Se a leitura de literatura dentro da sala de aula fosse além de uma obrigatoriedade e o componente curricular obrigatório, se esta fosse entendida em seu conceito mais abrangente para além do estudo da língua, mas sim no sentido de estudar literatura pela literatura, os alunos desenvolveriam o hábito pela leitura de forma pessoal, não apenas para cumprimento de uma disciplina. O aluno buscaria por iniciativa própria leituras que lhe agradam e façam com que este se reconheça no texto.
ou seja, o aluno não ficaria preso a uma leitura obrigatória, mas sim a uma leitura prazerosa, pois se essa leitura, se incentivo a essa leitura fosse mais para que ele aprendesse e conhecesse o mundo vasto da literatura que temos, ele não ficaria preso a querer só ler para conseguir e cumprir as notas pedidas pelaquela disciplina. E aqui eu deixo a observação também que o trabalho está em andamento, então podem ocorrer mudanças dentro dele. Essas são as minhas referências: Calvino, a Lajolo, Lakatos, o Prodanov e a Zilberman, que trarão um melhor embasamento para o meu trabalho, na parte teórica principalmente. E é isso. Muito obrigada pela atenção de todos.